Ir na igreja me torna uma boa pessoa? Vamos descobrir juntos? Fique comigo. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Então, vamos contextualizar isso, vamos fazer uma breve avaliação deste fato de que se ir na igreja me torna uma boa pessoa, tá? Primeiramente, a gente precisa entender de uma forma direta, simples e conclusiva. A resposta é não. Ir à igreja não me torna uma boa pessoa. O primeiro passo que precisamos entender, que precisamos nos orientar referente a esse assunto é o seguinte: qual é o contexto da palavra bom? O que é... Vamos contextualizar essa palavra bom, tá? A palavra bom nas escrituras sagradas, ela tem origem na palavra grega agathos, tá? De origem grega agathos, que significa nada mais, nada menos do que ter boa natureza, ser algo que é de um estado natural de bondade. E nós sabemos que no coração humano, o coração envolvido há algum tempo pelo pecado, realmente o mal ele impera através das motivações do coração, tá? Logicamente que em Cristo Jesus fomos redimidos, mas isso vamos ver um pouco mais para frente. Nós passamos, quando nós falamos sobre ir à igreja, nós precisamos entender o seguinte: primeiramente, a igreja do Senhor ela não é constituída por templos, não é por tijolos, não é um lugar físico, tá? Não é a estrutura que torna a igreja do Senhor a própria igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor é um organismo vivo, né? Ele é um organismo vivo, vivificado pelo Espírito de Deus. Então, a habitação do Espírito, né, corporalmente, ela se dá através de nós, né, de cada um, que formamos o corpo, e nesse corpo nós constituímos a habitação do Espírito Santo. Somos a igreja viva, um corpo vivificado, né? A igreja, a gente precisa entender que a igreja ela não é um lugar onde me transforma uma boa pessoa, mas ela é o meio pelo qual eu me aperfeiçoo. Então na igreja eu me aperfeiçoo. A igreja vai me capacitar a estar com pessoas que vão realmente me aperfeiçoar. Entendendo deste ponto de vista, o que é importante para a gente poder compreender essa questão do aperfeiçoamento na igreja? Você vai passar por processos, né? Toda a motivação das escrituras, na história bíblica, se você for perceber, todos os homens e mulheres de Deus passam por processos para serem transformados, né? E na igreja, realmente, dos tempos contemporâneos, não seria diferente. Então a gente precisa, um ponto muito importante e um ponto inicial é o seguinte, que o primeiro passo para que realmente eu seja aperfeiçoado através da congregação da igreja é a vida no secreto. Meu tempo de oração, meu tempo de devocional. Então, primeiramente, se eu não tiver esse tempo no secreto e não externar aquilo que eu estou me tornando em Cristo, através da minha família, através da minha rede de relacionamentos, meus amigos, né, familiares, realmente não vai ter a conclusão correta, não vai ter, na verdade, o desenvolvimento correto através da manifestação no coletivo. Então, se eu não tenho vida no secreto, eu não tenho vida no coletivo. Tudo aquilo que eu adquiro no secreto, ele me traz consequências no coletivo, né? E dentro desse processo da igreja, nós temos que compreender que nós temos 3 sacerdócios, né? 3 tipos de sacerdócio, que é o sacerdócio a Deus, primeiramente, aos santos, né? E ao mundo. Mas isso é um contexto que a gente pode trazer em outro momento. Então, se nós formos perceber, se formos ver por este contexto, são 3 tipos de sacerdócios, então a gente tem que ter essa vida plena com o Senhor, né? Sacerdócio a Ele, aos santos e ao mundo. Então quando nós falamos de vida no secreto e externar aquilo que nós absorvemos no secreto, nós estamos realmente falando desses processos. No secreto nós estamos oferecendo o nosso sacerdócio a Deus, né? E no coletivo, ali na minha vida diária, a gente acaba realmente externando o nosso sacerdócio aos santos e naturalmente ao mundo, né? Então assim, uma coisa que é importante, importante frisar, que muitas pessoas às vezes até por questão da religiosidade acabam confundindo, é que dizem assim, na igreja
Aqui dentro o diabo não tem vez, aqui dentro o diabo não entra. Olha, eu vou te dizer uma coisa, até pode chocar para algumas pessoas, mas o diabo ele vai procurar mais dentro da igreja do que de fora, porque os de fora já são dele, certo? Então nós vemos muitas situações aí que realmente a gente percebe que há uma grande demanda e uma procura dentro das igrejas, tá? Não estou falando, gente, que, e para frisar muito bem, que ele é o causador de todas as coisas. Como eu costumo dizer, ele é somente um oportunista, né? Ele vai se aproveitar de situações onde nós somos os maiores responsáveis, tá? O que a gente tem que entender também, para contextualizar e reafirmar essa verdade, que o importante não é ir na igreja, o importante é ser igreja, e é uma grande diferença entre ir e ser, porque ir é aquilo que somente é externo, né? Ir eu posso ir a qualquer lugar, entendeu? Um ateu, um satanista pode ir na igreja, qualquer um pode ir na igreja, o diabo pode ir na igreja, mas ser igreja já se fala de outra questão. Ser igreja fala sobre sermos a família de Deus. Ser igreja fala sobre a forma com que somos aperfeiçoados no corpo de Cristo para que nos tornemos parecidos com Ele e, por consequência, iremos restaurar todas as coisas junto com Ele, tá? Contextualizando tudo isso que eu estou falando, vamos lá ao texto de Mateus 7, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e grande foi sua ruína. Esse texto está no contexto do Sermão do Monte. Jesus está falando que tudo aquilo que ele passou e todos aqueles que guardaram, alicerçaram suas casas na rocha, que é ele mesmo, né? E dentro disso, lá em Tiago 1, 23 ao 25, também vai dizer o seguinte: porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai logo e se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Então, não é simplesmente nós irmos e ouvirmos alguma coisa, é irmos, ouvirmos, entendermos e praticarmos. Para aí sim, nós nos tornarmos mais parecidos com Ele, né? Porque nós temos que responder ao processo, e quando nós respondemos ao processo, nos tornamos mais parecidos com Cristo. E essa é a grande importância e diferença entre ser e ir à igreja. Ir na igreja, qualquer um pode ir. Ser igreja, nos tornamos parecidos com Cristo, respondendo ao processo, sendo praticantes zelosos da palavra e não ouvintes negligentes. Tá? Isso é tão importante que em uma das passagens da Escritura, Jesus fala que aquele que é o morno, né, que não é nem quente nem frio, ele fala, é preferível que você seja frio do que morno, ele diz que será vomitado, vomitar-te-ei, né, será vomitado do corpo. Então, perceba o grande problema aí você realmente não se tornar parte do processo, né? Não aperfeiçoar-se no processo. E dentro disso, nós podemos contextualizar de uma maneira mais precisa sobre, assim, sermos bons ou não, né? Como eu contextualizei no começo, que a palavra bom ela vai um pouco além daquilo que a gente imagina, aquilo que a cultura fala. No texto de Marcos 10, eu vou falar o seguinte, no versículo 17 e 18, tá? Vamos lá. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e ajoelhando-se indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que era Deus. Jesus não ousou ser chamado de bom. Ele disse que o Deus era aquele que estava no céu, né? Era o único que era realmente bom. Então a gente tem que, se nem Jesus ousou dizer que era bom, né? Quem somos nós, né? Apesar de ele ter a própria natureza de Deus, ele realmente teve a humildade. Não. Por que me chamas de bom? Bom é somente um, que a não ser um, que é aquele que é Deus, né? E no texto de Mateus 7,11, temos mais ou menos um texto aí que chega próximo a isso aí, né? Pra gente poder entender, que o próprio Senhor nos fala o seguinte, ainda no contexto do Sermão do Monte, né? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhes pedirem. O próprio Senhor fala do coração do homem, coração mau, né? O
Então nós temos que colocar nesse lugar e entender que realmente bom é somente um. Nós nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus através daquilo que Ele fez por nós. De nós nada podemos oferecer, mas em Cristo nos tornamos parecidos com Ele. Então, reforçando, ir à igreja me torna uma boa pessoa? Não. Até mais. Curta, compartilhe, se inscreva. Quero agradecer a todos que têm colaborado aí para a gente poder divulgar essas informações e que a palavra do Senhor seja cada vez mais espalhada aos quatro ventos. Até mais, um abraço.